Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Muscake. Conheça o Pinot by Muscake. English & Company. Knowledge to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo. Olha, já vou falar que faz tempo que eu estou querendo falar com essa mulher, Lívia Belo, fonoaudióloga, especializada em Business Communication na New York University, mentora de cursos de oratória para empresários na G4 Educação e tem um método de arquitetura de discurso também que a gente vai falar nisso. Então, Lívia, obrigado para a gente falar um pouco de comunicação. Imagina, eu que agradeço o convite. Olivia, antes de mais nada, eu queria te perguntar o seguinte. Poxa, vamos falar em comunicação, né? Tem tanto ruído hoje nos interlocutores, seja de país para país, de marido para mulher, patrão para empregado. Enfim, eu tenho percebido tanto ruído e a gente quer falar de comunicação, a gente quer falar de oratória, a gente quer falar de um bom entendimento, né? Está mais difícil isso? Tá, eu acho que tá bem difícil, porque a gente, hoje em dia, tem muitos canais, né? Então, basicamente, quando o telefone foi inventado, as pessoas questionaram o Graham Bell lá, que inventou o telefone, e eles falavam assim, mas por que você vai inventar algo para falar com alguém que está distante de você? Por que você gostaria de falar algo se a pessoa não está perto de você? E, enfim, com a evolução, principalmente de internet, entrada de rede social, são muitos canais, né? Então, não é mais eu estar na frente de uma pessoa conversando com ela. Agora a gente tem 1 milhão de opções de maneiras da gente se comunicar e 1 milhão de distrações, interrupções no nosso raciocínio. Então, eu estou conversando com você aqui, daí provavelmente já entrou algum WhatsApp de alguém querendo alguma coisa, daqui a pouco eu recebo uma mensagem no Instagram, ao mesmo tempo eu tenho que responder um e-mail, e às vezes você começa a conversar comigo no WhatsApp, e quando a gente vê, a gente já está conversando no e-mail, e aí, de repente, eu te ligo, e essa ligação pode ser só de voz, ou pode ser com vídeo também. Então, mas esse mundo não é meu, não. Esse mundo, pode ficar tranquila que esse mundo não é meu, tá? São muitas variáveis. E aí, muitas vezes, o que eu acho que as pessoas assim, se perdem nesses canais. Então, tem gente terminando relacionamento, terminando casamento no WhatsApp. As pessoas perdem um pouco a habilidade de identificar qual canal é o melhor para mim. Não, para esse tipo de situação, eu vou sair da minha casa, eu vou pegar um carro, eu vou encontrar com esse cliente, porque eu entendo que eu preciso conhecê-lo pessoalmente, sabe? Então, acho que esse é um ponto, assim, que está gerando muito ruído, porque são muitas opções diferentes de canais para a gente se comunicar. O método arquitetura do discurso, ele é registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, não? Não. Ele é registrado na Biblioteca Nacional e a gente fez um registro de copyright também lá nos Estados Unidos. Mas não é no Conselho de Arquitetura. Não é no CAL. Não é. Olívia, me fala um pouco desse método. O que você pretende com ele, na medida que a gente tem pessoas com dificuldade de falar, pessoa ou por timidez, ou por uma concordância, ou por um português não tão afinado, ou por outros motivos. E aí, o que esse método de arquitetura do discurso pretende? Consertar tudo isso e colocar num caminho para a pessoa ter essa facilidade? Na verdade, é um método que vai por passo a passo ali, o que você precisa para você conseguir saber se o jeito que você se comunica está sendo efetivo ou não, um jeito de você aprender realmente a se comunicar para você expor as suas ideias, seja para fazer uma apresentação, uma palestra, de repente dar uma aula, ou participar mesmo de uma reunião. A minha história, contando aqui rapidamente, eu sou fonoaudióloga e quando eu fui apresentar meu TCC, eu tive uma crise de pânico durante a apresentação do meu TCC.
E, enfim, me formei como fonoaudióloga, tive consultório durante 11 anos. E aí, como eu tive essa crise de pânico, eu comecei a fazer... Peraí. Fonoaudióloga com crise de pânico? Não estou entendendo. Pois é, exato. Por favor, me socorre. E que o profissional de fonoaudiologia, ele vai tratar patologias de fala, né? Então, problemas de dicção, problemas de gagueira, de voz. Mas eu me percebi no dia que eu fui apresentar meu TCC com muita dificuldade de falar em público. E não era porque eu não gostava de me comunicar ou porque eu era tímida. Era simplesmente, depois de anos, eu fui descobrir que eu não sabia o que fazer. Era como se eu estivesse dirigindo um carro de uma maneira intuitiva, sem ninguém nunca ter me explicado, olha, isso aqui é uma marcha, isso aqui é uma seta, isso aqui é um freio de mão. Ninguém tinha me explicado. E eu estava dirigindo o carro e ficando extremamente insegura, porque eu não sabia se eu estava fazendo aquilo certo ou errado. Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer uma série de cursos no Brasil e a cada curso eu saía pior. Cada curso saía pior e pior e pior. Então, os cursos que eu fiz aqui não me ajudaram de jeito nenhum, não consegui, porque normalmente eu me sentia numa fogueira, assim. Eu já tinha dificuldade, as pessoas iam lá, vai lá na frente e se apresenta, e a pessoa ficava dando feedback. Não, mas espera aí, eu tô aqui para aprender o que fazer, né? E, enfim, aí depois de 11 anos eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, contratei uma profissional que ela individualmente fez um desenvolvimento comigo, onde eu aprendi muita coisa sobre oratória, e fiz uma virada de chave de perder o medo. Uma vez que eu perdi o medo, eu conheci um profissional que dá aula de Business Communication na New York University, e ele me chamou inicialmente para ser ouvinte da aula, né, listener, e depois como monitora de sala. E foi lá que eu entendi como que é tratada a oratória nos Estados Unidos, por que ela é tão diferente do Brasil, enfim. Quando eu comecei, aí eu voltei para o Brasil e fundei a The Speaker, que é uma empresa totalmente focada em treinamento de comunicação oratória. A gente tem um braço B2B e um braço B2C. Então, a gente atende empresas e atende também público final. O nosso cliente final ali, através de imersões presenciais que a gente faz, imersão online, enfim. Quando eu comecei a trabalhar com esses clientes, eu comecei a sentir falta de uma metodologia. Eu trabalhava de uma maneira muito individual, mas eu comecei a sentir falta de uma metodologia, sabe? De poder trabalhar passo a passo como é que a pessoa pode desenvolver, como é que ela chega de um jeito e sai capacitada para saber se comunicar. E aí foi daí que nasceu o método, então, a arquitetura do discurso. Ele é baseado em 3 pilares. Então, num primeiro pilar, a gente trabalha uma metodologia onde a gente não usa os tópicos para organizar o nosso raciocínio, que aqui no Brasil é uma coisa que a gente usa muito, né? Então, é a ideia da gente ter um passo a passo mesmo de saber como que a gente pode organizar nossas ideias para fazer uma palestra, para fazer, enfim, um discurso ou o que for que você precise fazer para expor suas ideias. A gente tem um segundo pilar nesse método que a gente trabalha toda a parte de expressividade vocal e dicção. E aqui eu trago os meus conhecimentos, então, de fonoaudiologia, né? Então, como é que eu projeto a minha voz, como é que é o ritmo da minha fala, eu uso pausa, eu falo rápido, eu falo alto, falo baixo, de repente, para chamar a atenção de algum ponto específico. Enfim, então a gente trabalha isso nesse segundo pilar. E o terceiro pilar, a gente vai trabalhar linguagem não verbal e imagem. Então, mais de 50% da nossa comunicação, ela acontece através daquilo que a gente não fala, daquilo que as pessoas estão vendo. Então, aqui a gente está falando como é que eu gesticulo, como é que eu tenho uma boa postura, que roupa que eu uso, para onde eu olho, qual o tipo de expressão facial eu vou fazer quando eu vou falar alguma coisa importante, enfim. Então, esse é um resumo aí desse nosso método, onde a gente consegue capacitar em diferentes formatos, porque a gente faz workshop de 8 horas, a gente faz sessões individuais, né? Enfim, mas essa é a base do nosso método, como a gente trabalha para capacitar as pessoas para melhorarem a comunicação. Bom, eu milito, né, na comunicação há 46 anos. A gente, tanto no jornalismo quanto na publicidade, a gente olha a importância da comunicação, né, para você levar a mensagem para o seu interlocutor, né? O cuidado de você não magoar, de você não melindrar, de você não subestimar o interlocutor. Morreu o Washington Oliveto e uma vez ele disse para mim, ele falou assim, você tem que tomar cuidado para nem superestimar e nem subestimar com quem você está mandando a mensagem, seja ela em qualquer lugar. Então, dada a importância que a gente vê que existe na comunicação entre empresas, imprensa, público, empresários, poder público, etc. e tal, você coloca, e aí eu tenho que te cumprimentar, que comunicação é poder. Exatamente, comunicação é poder. A gente vai fazer uma imersão agora com esse título, e essa normalmente é a finalização das minhas palestras, né? Eu falo que
Comunicação é poder, e o meu objetivo, a minha missão de vida é fazer com que as pessoas sintam-se empoderadas mesmo, que elas consigam olhar para a comunicação delas, não eu faço esse gesto, né? Então, olhar, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, né? Então, ter esse olhar um pouco mais distante e mais intencional e estratégico, onde poxa, se eu falar um pouco mais devagar essa frase, vai ter um impacto maior. Não, mas se eu dar uma corridinha aqui nesse ponto, as pessoas não vão prestar tanta atenção, eu não quero que prestem tanta atenção. Então, quando você consegue ter essa visão estratégica, você se torna uma pessoa mais poderosa, uma pessoa mais protagonista da sua vida e mais autor da sua própria história. Então, comunicação é poder, essa é uma frase duas frases que eu falo muito, comunicação é poder e tudo comunica. Qualquer coisinha comunica, né? E é interessante esmiuçar quando você diz que comunicação é poder. Poder de uma maneira geral. Quer dizer, é o poder do eu posso, é o poder do eu consigo, é o poder do que eu sei, é o poder do que eu domino, é o poder de que eu alcanço, é o poder de que talvez eu seja melhor, é o poder de que eu estou preparado. É um poder bem generalizado quando você coloca comunicação é poder. Sim, total. E a gente tem visto hoje em dia muita gente que talvez a pessoa não é a pessoa mais capacitada naquela função, vamos supor, um médico. Você pode ter um médico especialista com PhD em Harvard, MIT, sei lá onde, e ele não sabe se comunicar bem, ele não tem empatia, ele não engaja, de nada adianta aquilo. Aí você tem um outro médico que fez um curso muito básico, uma formação mediana, mas ele sabe engajar, ele sabe ouvir o paciente, ele sabe ter troca, ele sabe se expor. E aí você começa a ver que esse outro médico acaba muitas vezes tendo mais resultado, né, impactando mais vidas do que o outro que ficou muito preocupado com a parte técnica ali, né? E você também, você deixa bem claro que esse poder da comunicação, ou a comunicação é poder, né? Você não está especificamente se dirigindo a quem quer se tornar um palestrante, a quem quer se tornar um líder. Você está se dirigindo a qualquer pessoa que quer se comunicar bem e entende a importância da comunicação. Sim, na minha opinião, esse conhecimento ele deveria vir na nossa base, né? Como é nos Estados Unidos. Então, você tem essa disciplina de communication skills, presentation skills, enfim, oratória, né? Desde 5 anos de idade. Isso é uma coisa que te acompanha toda a escola, que te acompanha na graduação, te acompanha na pós-graduação. E quando eu fui para os Estados Unidos estudar e conversar com alguns colegas que trabalham nessa área, eles falavam assim, mas como assim? Vocês terminam a faculdade e nunca fizeram curso de oratória? Aí eles falam assim, mas a única certeza que você tem quando você está indo para o mercado de trabalho não é que você vai ter que se comunicar? Você vai ter que participar de reunião? Que você vai ter que defender suas ideias? Por que vocês não aprendem isso na faculdade? E aí eu fico com aquela cara de por que a gente não aprende? Se a única certeza que a gente tem é essa. Porque são dois processos. As pessoas confundem muito, né, Edmel? As pessoas confundem assim. Você tem um conhecimento profundo sobre, sei lá, cardiologia. Então vai lá e dá uma palestra sobre isso. São duas coisas distintas. Uma é a minha capacidade de assistir uma aula, de ler um livro, de receber um conteúdo, de me inteirar e ter isso na minha cabeça. Ser um crânio, um gênio, um cara muito, muito capacitado. Outra coisa, eu saber como organizar as minhas ideias e expor isso de uma maneira didática, que chama atenção, que encanta, que engaja. São duas coisas completamente diferentes, né? Então é interessante como a gente, todas as praticamente, jornalismo acho que não, talvez agora no direito está chegando um pouco, mas praticamente todas as profissões na faculdade é só absorver conhecimento. Ninguém ensina como é que eu trago isso para o outro, né? Eu vou chamar o intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Seja reforma ou construção, conte com Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depósitoirajá.com.br. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa.
O Mousse Cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Seja reforma ou construção, conte com Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depositoirajá.com.br. Diálogo, apoio, Acirp, Mousse Cake, English in Company, Irajá Materiais para Construção e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo a fonoaudióloga especializada em Business Communication, Lívia Belo. E, Lívia, a gente saiu do primeiro bloco, você estava falando a preparar, né, um pouco o ser humano, as pessoas, né? Eu me lembro quando eu estava no ginásio, isso, pelo amor de Deus, né? Eu não sei nem se hoje tem, tinha dentro de uma chamada oral. Além da prova que a gente fazia lá nos bimestres, etc., você tinha chamada oral. Era um perereco você fazer os alunos, levantarem das suas carteiras e lá na frente e a professora fazer a pergunta. Era chamada oral. É uma coisa assim, pânico no ventilador da sala de aula. Então, você imagina, mas eu não acho que existia naquele momento uma ideia de você estar formando oradores ou fazer perder medo. Eu acho que era um processo, mas de qualquer forma servia para isso em algum momento. E tinha um desafio que era assim, né? Sei lá, você tinha aula de história e o professor falava assim: olha, você tem meia hora para apresentar. Aí a pessoa falava: não, mas eu consigo falar em 15 minutos. Não, é meia hora. Então, assim, além de não capacitar a gente para esse tipo de situação, o que é muito absurdo, né? Então, como eu falei, uma coisa é eu saber sobre história, feudalismo, sei lá, o capítulo que eu estou estudando da história. Outra coisa é eu saber apresentar. Eu posso saber muito e chegar na hora travar, né? Mas, não, tem que ser 30 minutos. Não, mas eu faço em 15, não, 30 minutos. Então, a gente acabou também sendo uma geração que aprendeu a encher linguiça, sabe? Aprendeu a ficar falando ali sem assertividade. Hoje em dia isso não funciona mais. Então, hoje em dia, quando a gente tem essas palestras, por exemplo, no formato TED Talk, que é até 18 minutos, hoje, uma apresentação com mais de 18 minutos é considerada longa. Sério? Antigamente era tudo 1 hora, né? Vem falar de um tema, é 1 hora. Vem aqui, né? É 1 hora. Tudo era 1 hora. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se você consegue ir num evento e as pessoas te darem 1 hora para você palestrar, é muito tempo, sabe? Então, o normal é 18 até 20 minutos. Então, assim, acabou que essa herança aí da nossa escola que não preparou a gente e falava para a gente apresentar em X tempo e a gente ia ficar enrolando, trouxe consequências ruins para a gente, né? Talvez uma falta de estratégia, de assertividade, enfim. Você coloca a oratória em 3 pilares, você define, né? A mensagem, a voz e a expressão. Fala para mim. Então esse que é o método então da arquitetura do discurso, né? Então, no primeiro momento, você organizar muito bem a mensagem. Eu uso muito analogia com o carro, aprender a dirigir um carro. O certo, por mais que a gente tenha o Waze hoje em dia, né? A gente acabou se viciando nisso. O certo, antes da gente entrar no carro, era a gente estruturar um mapa de como a gente quer chegar no nosso ponto final. É claro que o Waze é muito bom, porque se uma rua está fechada, ele sincroniza, né? Ele faz um recálculo para você continuar a sua rota. Mas nesse pilar, a gente tem, então, uma estratégia de como que eu vou falar com o público que não sabe sobre o assunto X e trazer informação sobre o assunto X, né? Então, como é que eu vou estruturar o meu pensamento? Esse é o primeiro pilar.
O segundo, então, é aquela parte que a gente vai falar sobre expressividade vocal, velocidade de fala, pausa, como é que eu projeto a minha voz, como é que está a minha articulação, como é que eu articulo bem as palavras, porque você vai perceber que, por exemplo, eu posso falar num tom de voz bem monótono e agora eu estou ainda dando uma exagerada e ficando com uma dicção bem pobre, tá vendo? Sem uma boa articulação. Então, às vezes você tem uma pessoa super inteligente, mas na hora que ela vai falar, ela é meio chata, sabe? Ela parece ter um negócio meio esquisito na boca, ou sei lá, não é agradável assistir essa pessoa, porque o tom de voz dela é muito monótono. Então, nesse segundo pilar, a gente trabalha esse ponto da voz e da dicção. E no terceiro, então, essa parte toda de expressividade não verbal, né? Você, para onde você olha, como é que você faz esse contato visual com as pessoas, a sua expressão. Às vezes a gente vai falar assim, eu estou muito feliz de estar aqui neste evento hoje, é um prazer estar com vocês, estou encantado. Poxa, você tá? Não parece. A sua expressão, se eu ver o seu vídeo no mudo, não parece que você está feliz. E a gente tentar trabalhar para chegar num ponto que é, nossa, eu estou muito feliz com esse convite, obrigado, fulano, prazer estar com vocês aqui hoje. Então, é um pouco sobre isso, né? A estrutura da mensagem que eu determino, que eu quero transmitir, eu ter coerência entre essa estrutura, entre o tom da minha voz e o meu corpo. Apesar de eu achar outras coisas, mas, por exemplo, você pega um cara como o Mário Sérgio Cortella, ele faz exatamente esse caminho aí que você está desenhando, né? Quem ouve uma palestra dele, quem vê ele falar na rádio, agora na CBN ou em algum canal de televisão, ele vê exatamente, ele cuida da linha de raciocínio da mensagem, ele altera o tom de voz conforme a ideia, e a expressão dele é fantástica naquilo que ele é. Então, ele atinge o ápice. É um exemplo que eu acho que é uma pessoa que atinge o ápice na comunicação. E eu gosto muito de mostrar nos meus vídeos, nos meus treinamentos, eu faço uma pergunta para as pessoas normalmente no início de uma palestra, eu pergunto, vocês acham que comunicação é um dom? E aí eu gosto de trazer um vídeo dele, do Mário Sérgio Cortella, falando assim, eu fico pé da vida, porque as pessoas falam, nossa, Mário Sérgio, você se comunica tão bem, é um dom, você nasceu com o dom? Daí ele fala, eu fico pé da vida. Porque quer dizer que, então, Deus foi lá e falou, ei, menino, você aí, ó, vem cá, vou te dar um dom aqui da comunicação. E aí ele fala, poxa, para escrever 30 livros eu li 10 mil. Para fazer uma palestra eu assisti não sei quantas. Há quantos anos eu estou na escola, eu estou dando aula, eu estou palestrando. Vocês acham que eu vim aqui fazer isso? É dom? Ele fala assim, pô, não tira o meu mérito, né? Então é um pouco isso. Eu acho meio triste que as pessoas no Brasil ainda tenham essa coisa de achar que é dom. De achar que é uma facilidade que as pessoas têm, ou enfim, se eu nasci tímido, se eu tenho dificuldade, não tem jeito. Não é isso. Eu sempre gosto de trazer o exemplo do Steve Jobs, que era uma pessoa extremamente tímida, introvertida, tinha muita questão de relacionamento interpessoal, mas se tornou um grande comunicador, né? Então, é algo que a gente, de fato, desenvolve, sabe? Mas eu gosto muito de citar Mário Sérgio Cortella, porque ele fica bravo quando falam que ele não trabalhou, não lapidou a comunicação dele. As pessoas me perguntam, né? Muitas vezes dizem, poxa, nossa, você consegue falar disso, você consegue falar daquilo? Não, eu me preparo para falar disso. Não tem? Eu vou entrevistar a Lívia. Imagina que eu vou entrevistar a Lívia da minha cabeça pura e simplesmente. Claro que tem o raciocínio, claro que tem um conhecimento de vida extremamente importante para você trazer. Falamos do Cortella agora há pouco. Você tem que conhecer quem é o Cortella, eu tenho que conhecer quem é o Cortella para poder falar de Mário Sérgio Cortella, né? Claro. E se você não se preparar, não estudar, não aprender, você teve a dificuldade lá, quando você fonoaudióloga, foi lá no seu começo de vida e foi lá, aprendeu, trabalhou e hoje aí é uma professora militante do negócio. É que as pessoas elas confundem o se preparar com estudar o assunto, sabe? Ela acha que se eu estudar muito esse assunto, eu vou estar preparada. Eu falo que é igual a dirigir um carro. Então, se você, de repente, está aprendendo a dirigir um carro, você vai fazer uma prova lá para você conseguir sua CNH. Qual que é o melhor jeito de você aprender? Você ficar na véspera da prova, eu vou virar à direita, daí eu vou dar a seta, daí eu vou frear. Na hora que eu for frear, eu vou apertar o pedal da esquerda. É isso? Ou é você, em algum momento, ir para o carro e praticar? Porque a comunicação ela é algo que acontece com o corpo. Então, se eu vou mexer a marcha, eu tenho que mexer a marcha, eu tenho que dar a seta, eu tenho que apertar o meu pé.
Então não tem como, as pessoas confundem, elas acham que só de eu saber de um assunto quer dizer que eu vou dar uma boa palestra. Não tem nada a ver. Você pode saber o caminho que teu carro vai percorrer, mas você tem que entrar no carro, você tem que praticar, você tem que treinar. É assim que você desenvolve a habilidade, né? E a gente vê tantas coisas em todas as áreas em relação à comunicação. Então, outro dia desse eu estava vendo, olha, qual é o jeito ideal para você ir para uma entrevista de emprego, né? Tem um jeito, sim, adequado, correto para você se comunicar bem, inclusive na aparência, inclusive no vestuário. É uma comunicação que o seu entrevistador vai receber, inclusive, a roupa que você está. E a gente está com uma geração Z com muita dificuldade de entender isso. Não, mas eu sou autêntico. Não, mas o meu jeito não é esse. Não, mas... Tá, mas qual é o contexto? Você vai participar de uma entrevista para entrar numa empresa que tem qual perfil? Né? Então, não, eu vou entrar numa agência de publicidade, super cabeça aberta, ótimo. Então, talvez você possa ir com uma bermuda, você possa ir, de repente, com não, eu vou trabalhar num banco, na Faria Lima, que tem tais e tais valores, tais conceitos, que você tem que se adequar. Então, seria muito bom, né? Se a gente pudesse ser nós mesmos e a gente, de repente, sei lá, ir em várias situações de chinelo, de não sei o quê. Mas não, é super importante que a gente consiga se adequar realmente à situação que a gente vai viver. Eu faço, às vezes, uma comparação. Não adianta você chegar num ambiente onde está todo mundo dançando tango e você querer dançar lambada. Não vai funcionar. Então, o que você tem que fazer? Falando um pouquinho de rapport, de você criar conexão com o teu público, empatia com o teu público, você vai ter que chegar num lugar, dançar tango com todo mundo, e aos poucos ir puxando a tua lambada, tá? Mas se você chegar e todo mundo tiver de um jeito, terno, gravata, falando sério, irarará, e você querer chegar lá super diferente, falando de bem devagar, não, vamos pensar mais, não vai dar certo. Olivia, então... não, desculpa, pode falar. Não, imagina, acabei, pode falar. Nós estamos indo para o final do programa, esse papo está ótimo, nossa, eu adoro comunicação, adoro oratória, né? Esse papo para mim está fantástico, eu espero que o nosso telespectador também esteja adorando. Mas para finalizar o programa, eu gostaria de falar um pouco de estrangeirismo só com você, a respeito do share, mind, enfim, research, advertising, e aí tem os caras que querem falar isso nas suas locuções, em todo momento, na entrevista, no rádio, não sei na onde. O que você acha disso? Tá pegando um pouco mal, né? O que acontece é que, assim, uma coisa a pessoa ficou muito tempo morando fora e, às vezes, na hora que ela volta, ela fica com uma dificuldade de trazer alguns vocabulários específicos e tal. Uma pessoa que mora aqui, que está aqui o tempo todo, tal, deveria tentar evitar um pouco isso que não pega tão bem. O que acontece é que tem alguns termos que eles acabam praticamente virando português. Então, quando você fala assim, eu vou fazer um briefing, né? Aí já vira uma coisa que assim, não, eu fui brifado. Poxa, brifado não existe, briefing existe. E aí já vai virando um outro vocabulário, né? Idealmente a gente deveria evitar. Mas a gente sabe também que tem gente que acha que isso é bonito, né? A gente tem um pouco essa coisa do eu particularmente também não sou muito fã, especialmente das adaptações que vão virando, né? Não, eu fui brifado, não sei o quê. Então, acho que a gente tem que dar uma segurada, né? O ideal é a gente conseguir usar o nosso vocabulário português aí direitinho, sem tantos estrangeirismos, né? Eu quero agradecer demais a fonoaudióloga especializada em Business Communication, Lívia Bello, por ter trazido essa luz para a gente em termos de comunicação e oratória. Lívia, a gente vai voltar a se falar assim numa outra oportunidade, espero poder contar com você. Com certeza, eu que agradeço o convite, foi um prazer estar com vocês aqui. E é isso, gente, até mais. Obrigada. Pessoal, semana que vem a gente está de volta com mais um Diálogo. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Moose Cake. Conheça o Pinot by Moose Cake. English & Company. Knowledge to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi. Gente que coopera, cresce.